A data já foi? Não, aqui para mim ainda não começou a gravar, não. Começou assim. Agora foi. Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma apresentação do nosso Jornal Clube dos alunos do PPGF. Hoje quem vai apresentar um aluno nosso de doutorado, o Rodrigo Bruni, né? Bruni para os íntimos, é aluno da UFRJ, de graduação de mestrado, e agora está fazendo doutorado na UERJ, o professor Marcelo Guimarães. Então, Bruni, você tem 40 minutos, fica à vontade. Muito obrigado. Então, gente, eu planejei aqui para essa apresentação algo que não é muito de última hora, né? Algo que não é muito digno ao título, porque eu mudei a ideia da apresentação, enfim, hoje. Mas a ideia, então, que eu tinha era de falar da resposta eletromagnética clássica, né, do Axion com Proca, mas eu resolvi dar alguns passos atrás e tentar explorar um pouco mais o surgimento, né, dessas teorias no cenário de matéria condensada, tentando fazer a ponte com o TQC, né? Então, pensando nisso, eu montei esse sumáriozinho, né? E, bom, vamos direto aos finalmente, né? Então, para começar, né, a gente precisa falar de Fermi de Weyl, né? Isso talvez não seja óbvio, né? Mas a eletrodinâmica axiônica surgiu no contexto de Fermi de Weyl em matéria condensada. Então, precisamos falar de Fermi de Weyl, né, no contexto em que ele surgiu, digamos assim, historicamente, que é no contexto de TQC. E, bom, a perspectiva que eu vou pensar aqui a TQC enfim, muita gente tem, né? Não é nada de novo, que é, essencialmente, a ideia por trás é você associar estados no espaço de Fock a campos. E, a partir dos campos, você monta uma lagrangiana, respeitando uma série de simetrias que meio que limitam, né, os seus possíveis modelos, e daí você tira observáveis, enfim, no caso da TQC, amplitude para certos processos, e no caso da matéria condensada, né, analogamente, funções de resposta. Né? Bom, isso é fundamental. Eu vou falar assim, muito brevemente, não vou me aprofundar, mas eu vou tentar explorar um pouquinho a intuição. Né? Isso é sistematizado, né? Se você estuda as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, né? Que você pode mostrar que, na verdade, você pode reduzir esse problema a estudar as representações irredutíveis do SU2, né? Duas representações, né? SU2 mais SU2, né? E, bom, isso para a gente, né, é muito interessante, porque se a gente está estudando Fermion, né, que é o que a gente vai querer tratar aqui, né, a gente está pensando em spin meio. E a gente sabe lidar com spin meio desde a mecânica quântica usual, né? Porque como a gente vai escrever, né, eu vou falar por alto mesmo, como a gente vai escrever o grupo de Lorentz, na verdade a álgebra do grupo de Lorentz, com uma soma direta da álgebra da SU2, com ele mesmo, né, SU2, produto de soma direta SU2, no final do dia é como se a gente estivesse lidando com spins meio e somando eles. Então tudo funciona como se a gente estivesse fazendo Clebsch-Gorlin, tudo mais, em mecânica quântica. Uma maneira simples de ver, né, um problema que é muito mais sutil. Bom, então a gente já sabe meio que resolver esse problema, né, de alocar a partícula em campo se tratando de spin meio, né. Essencialmente a gente já sabe que a gente vai ter 2J menos mais um estados acessíveis que vão ser construídos dessa maneira aqui que se faz lá em mecânica quântica com Clebsch-Gorlin. E, bom, com isso em mente, como é que surgem então os Fermi de Weyl? Aliás, o que são os Fermi de Weyl dentro dessa perspectiva de TQC? Eles vão morar, digamos assim, nessas representações 0,5 e meio zero, né? São representações irredutíveis espinoriais do grupo de Lorentz, como está tratada em livros de TQC. A gente vai chamar o fermion left, o cara que vive nessa representação, e o cara right, o que vive nessa representação, né? Enfim, se alguém tiver alguma dúvida do que uma representação, esse tipo de coisa mais formal, pode perguntar a qualquer momento também. Eu não vou me ater muito a essa parte técnica, eu estou só mencionando aqui como elas surgem, né? Bom, tudo bem, então a gente sabe, em tese, como alocar estados de partículas de spin meio em campos, né? Porém, a gente não escreveu nada com nada, a gente não tem uma lagrangiana ainda, né? Em particular, a gente não tem a noção de unitariedade, porque você pode mostrar que, para você obter representações irredutíveis do grupo de Lorentz que sejam unitárias, a gente precisa de algo mais, né? Então, a gente precisa aumentar a simetria do sistema para a simetria de Poincaré, que é a simetria de Lorentz com translações espaço-temporais, né? E o Wigner, lá em 1932, bolou uma maneira sistemática de construir essas representações
irredutíveis e unitárias, né? Com alguns drawbacks, como, por exemplo, vão ser campos, né? Essa que é a grande sacada do Big, mostrar que se você está querendo alocar partículas enfim, em sistemas contínuos, eles têm que ser campos, né? Para você manter a unitariedade do problema. Bom, e você pode mostrar que você pode escrever aqueles seed left e right dessa maneira bem compacta, que todo mundo já conhece, né? Que é a Lagrangiana de Dirac, né? E agora a gente tem, em princípio, né, teria, se você quiser calcular, enfim, processos, né, você poderia, por exemplo, acoplar esse cara com um campo eletromagnético e calcular um monte de coisa, né, pelo nível de TQC usual faz. Mas eu vou querer explorar não a lagrangiana, porém a hamiltoniana, porque a gente está pensando em contexto de matéria condensada, e como a hamiltoniana tem conexão direta com a energia, ela é mais explorada nesse contexto, né. Então a hamiltoniana vai ser essa, né, em particular, se você desconsiderar a massa e adotar essa representação das matrizes de gama, né, você mostra que a hamiltoniana fica dessa forma. Então, aqui fica claro duas coisas, né? A primeira coisa, que todo mundo já sabe, férmions têm relações de dispersão lineares no momento. Isso é importante na discussão que vai vir a seguir. Segunda coisa, que quando você tem massa, quiralidade, nesse caso, esse sigma escalar K, que a gente chama de helicidade, ele não é um bom número quântico, porque o termo de massa mistura helicidade. Então, apenas, isso é importante destacar, apenas no caso em que a massa é zero, você tem uma coincidência entre quiralidade e helicidade. Né? Em geral, quando o pessoal fala de férmions de Weyl, eles falam de férmions de Weyl quiral, e tudo mais, férmions quirais, desculpa. E quando eles falam isso, na verdade, na matéria condensada, eles estão pensando em helicidade. Né? Eles só coincidem quando você tem massa nula, que é uma boa aproximação para férmions muitas vezes, dependendo do seu sistema. Então, a discussão sobre essa parte enfim, representações irredutíveis do grupo de Poincaré está bem feitinha lá nos quartos, né, caso alguém queira ver depois, e eu não coloquei aqui, mas o Howard George também tem uma discussão muito boa, mais matemática, né, sobre isso também, e muita coisa mais, na verdade, é um livro bem complexo, né. Enfim, então, esse é o ponto de partida. É assim que surgem os férmions de Weyl na TQC. São representações irredutíveis do grupo de Poincaré, né? E é lógico, tem outras, né? Tem a representação do Dirac, de Majorana e tudo mais, cada uma com uma certa peculiaridade, mas a gente vai trabalhar a representação de Weyl, tá? Então, bem, agora a gente entra no que seriam os semimetais, né? Vários semimetais. Eu coloquei a sigla para quem não é da área começar a se habituar com... Porque às vezes você vê um paper de matéria condensada e você vê um monte de sigla, tipo WSM, TI, enfim, NI, enfim, tem um monte de coisa. Então é bom setar um pouco a linguagem, porque facilita a vida, né? Enfim, então, vamos separar um pouco da TQC, né? Vamos guardar aquela informação daquela hamiltoniana. Vamos agora para a teoria de, enfim, metais, digamos assim. Não só metais, mas teoria de bandas eletrônicas, né? Então, a teoria de bandas eletrônicas, muito assim, intuitivamente, o que ela te diz é o nível de as energias, num sistema de muitos elétrons, energias permitidas quanticamente, certo? E elas têm uma certa estrutura, uma geometria na zona no espaço Fourier, que em geral o pessoal chama de zona de Brillouin, porque geralmente a gente está tratando isso no contexto de cristais, que tem uma certa estrutura cristalina e o espaço de Fourier fica periódico, então ele ganha outro nome, ele fica diferentão. E essas bandas, né, que são as energias permitidas, elas vão dar justamente a característica se é um metal, se é um isolante, se é um semimetal e tudo mais. E, em particular, a gente chama de semimetal a situação em que as bandas se cruzam em um ou mais pontos, ou dito de outra maneira, se a energia de Fermi corta bandas que se cruzam em mais de um ponto. É isso que é o semimetal. Né? É bom deixar claro também. Então, vai ficar um pouco mais claro para frente a definição, eu espero. Vou colocar uma figurinha para deixar claro. Ah, tá aqui a figurinha. Então, aqui eu tirei de um artigo que o cara calcula a estrutura de banda usando o tight binding, eu acho, né, os métodos numéricos. E aqui a gente vê que tem um ponto que as estruturas, que as bandas se tocam, né, e que esse pontilhado aqui é energia de Fermi. Né? Se alguém também tiver alguma dúvida de que é energia de Fermi, também pode perguntar. Porque são conceitos assim que nem sempre são muito falados. Enfim, então a gente vê que se a gente der um zoom nesse negócio, a gente pode aproximar, pelo menos em tese, essa estrutura de bandas como uma estrutura em 3D, lógico, não é o caso aqui, mas
enfim, é só para ilustrar, como uma estrutura de cone, né? Ou seja, uma estrutura linear. Então, aquela hamiltoniana que eu falei aqui, em princípio, poderia descrever efetivamente, né, esse comportamento coletivo dos elétrons em um material com estrutura cristalina. É bom deixar claro que isso é uma descrição efetiva, né? Isso não é o mesmo elétron que o mesmo Fermi de Weyl, enfim, no caso do grafeno, o mesmo Fermi de Dirac que tem lá em aceleradores de partículas. É uma descrição efetiva para uma dada escala de energia, né? Isso é bom, é importante ressaltar. Mas então alguém poderia perguntar, olha, então qual é a graça? Se você sempre pode, você poderia dizer, né? Se você sempre pode pegar duas bandas que se tocam e olhar muito próximo de onde elas se tocam, você vai ter sempre essa aproximação linear, isso sempre vale. Então não teria nada de novo, em tese. Mas acontece que não é tão simples implementar esse tipo de teoria de descrição efetiva na vida real. E quando eu digo na vida real, eu digo mesmo do ponto de vista teórico. Quando experimentar, é mais difícil ainda. Porque as simetrias desses sistemas cristalinos, eles delimitam muito, eles enrijecem o tipo de teoria que pode surgir dali. Em particular, as simetrias de paridade, de inversão temporal, delimitam muito o que você pode obter no teu sistema de muitos corpos, né? Então, a verdade é que para você ter esse tipo de estrutura, não essa, né? Essa você tem, por exemplo, no grafeno, mas para você ter uma estrutura de semimetal de Weyl, né, você precisaria quebrar simetrias intrínsecas do teu sistema, como, por exemplo, paridade ou inversão temporal. Eu esqueci de mencionar que, como eu falei, a definição de semimetal, você vê que aqui o nível de Fermi toca justamente o ponto em que as bandas se cruzam, né? Essa é a definição de semimetal, né, na matéria condensada, né? Poderia ter mais de um, mas como a gente está pensando em semimetal de Weyl, só tem um ponto e, enfim, ao redor dele a dispersão linear. Mas poderia ter mais de um, a definição é mais geral. Enfim, então a moral da história é que não é tão simples quanto parece. Não é só pegar uma banda, ou, enfim, pontos em que as bandas se tocam, né, teoricamente falando, e falar, vou aproximar aqui em primeira ordem, né, fazer uma expansão derivativa e parar em primeira ordem, você vai ter uma estrutura linear em K. Não é tão simples assim, do ponto de vista prático, porque pelo fato de você ter uma rede, você, enfim, pelo teorema de Kramers, como diz aqui, você sempre que acontecer isso, né, na verdade, o motivo é o seguinte, né, sempre que você tiver as estruturas se tocando, você tem, no mínimo, uma degenerescência dupla aqui, né, por exemplo, nesse ponto aqui. E para você gerar semimetal de Weyl, ou seja, para você separar em left e right, como está aqui nessa hamiltonianzinha, esse mais aqui poderia ser left e o menos poderia ser right, você precisa liftar essa degenerescência. E aí complica a coisa, porque você precisa quebrar, no caso, o P ou T. Esse é o contexto do teorema de Kramers. Quebrando o P ou T, você consegue separar esse ponto aqui em dois pontos, onde as bandas se cruzam, separados tanto em energia ou em momento, dependendo de como você quer. Essa que é a moral da história da construção, digamos assim, teórica, né, de um semimetal de Weyl, né, as restrições que isso acarreta. E tem outra coisa interessante do semimetal de Weyl que não tem no semimetal de Dirac, pelo menos em 3 dimensões em particular, que é o fato de que existe um teorema dado por esses dois caras, que eu não sei pronunciar o nome deles, que diz que se você tiver duas espécies de férmion, que subentende-se que existe, então, uma estrutura cristalina para esse teorema valer, ok? Existe uma rede, né, como eles chamam. Eles precisam sempre vir em pares, né? Por exemplo, vamos supor que, nesse material aqui hipotético, né, a gente quebre uma das simetrias e separe esse cara em outro cara ao longo da, sei lá, à esquerda dele, por exemplo. O teorema diz que você nunca vai poder separar, por exemplo, esse ponto em 3, né, sempre em pares, né? Isso é muito importante porque isso dá o pessoal chama de estabilidade topológica ao semimetal de Weyl. O próprio teorema, inclusive, ele preconiza a estrutura topológica da zona de Brillouin. Então, ele mesmo já é topológico em algum sentido. Mas, se você aplica isso para, enfim, sistemas efetivos e model building da vida, você chega à conclusão que existe uma topologia por trás. E, de fato, se você vê a descrição, como tem gente que chama semimetal de Weyl topológico,
bota um T aqui na frente, né? Por que desse T? Porque você pode mostrar que esses pontos em que as bandas se tocam se comportam como monopólios magnéticos nas zonas de Brillouin. E tem toda uma invariante topológica associada. Essencialmente vai ser o fluxo, né, em torno de uma superfície fechada da zona de Brillouin. E existe uma conservação dessa carga topológica associada, desse fluxo, né? E relacionado a isso, você tem, então, uma rigidez topológica, digamos assim, uma vez que você consiga, supostamente, estabelecer uma ordem topológica, uma ordem tipo semimetal de Weyl nesses materiais, pelo menos em 3 dimensões, você não destruiria essa ordem por perturbações que preservassem as simetrias do teu sistema. Por exemplo, vamos supor que você quebrou P e manteve T. Se você adicionar uma perturbação que preserva T, você não vai conseguir, o pessoal chama de gap out, né, de eliminar essas excitações. Isso é importante do ponto de vista tecnológico, porque delimita uma, assim, é mais fácil você construir, fácil, né, mas assim, é mais provável você construir um cara desse que construir um cara que qualquer impureza possa destruir o teu sistema. Porque aqui você tem uma questão topológica por trás que deixa o teu sistema mais estável, né, do ponto de vista prático. Mas Bruno, o que tem? Ah, sim. Oi? posso fazer uma pergunta ou você quer pro final? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Esse teorema é o Fermi-Dublin teorema? Está associado ao Fermi-Dublin, sim. É uma das maneiras de ver. Sim. Depois eu posso passar um artigo que é bem legal, que ele brinca com isso um pouquinho. Tá bom, obrigado. Né? Bom, eu acho que não tem mais... Ah, sim, e como bom, supostamente a gente poderia falar assim, ingenuamente, eu estou fazendo uma coisa meio intuitiva, né? Mas eu vou talvez tentar deixar claro ao longo da apresentação, mas se esse cara tem alguma coisa de topologia por trás, é de esperar que a resposta eletromagnética dele seja diferenciada. Né? E, de fato, a gente mostra que tem coisas engraçadas não, interessantes que acontecem e que são robustas nesse sentido topológico. Então, não só eles têm uma estrutura eletrônica que é privilegiada com uma resposta, lógico que eu não estou falando de transporte ainda. Para falar de transporte, preciso dizer de população dos níveis das bandas. Eu não estou falando disso, mas o fato é que eu já posso antecipar que a resposta eletromagnética também vai ser privilegiada, porque a background, digamos assim, tem uma topologia ali. Então, a resposta também vai ter, digamos assim, a resposta eletromagnética. Então, ok. Bom, então tudo bem. Então, a gente já tentou motivar um pouco o que são esses semimetais de Weyl, né? A pergunta agora é como. Porque, assim, não é simples. Se você, bom, não para mim, muito menos que eu não sou experimental, mas se você falar para o experimental, olha, o que eu preciso para ter um semimetal de Weyl é quebrar, por exemplo, P ou T, né? Isso pode ser feito de infinitas maneiras. E tem algumas propostas, tem várias propostas, na verdade, eu coloquei aqui algumas que eu encontrei, eu omiti uma aqui, que é diagrama de fase de alguns materiais específicos, mas, essencialmente, você sempre obtém Fermi de Weyl, sempre não, mas nesses exemplos, você obtém Fermi de Weyl em transições eletrônicas. Então, você tem um modelo, tem seus parâmetros, seja um modelo puramente numérico, seja semi-analítico, não importa, você tem seus parâmetros e você vai mexendo nos seus parâmetros, e você chega em algum momento que você olha para a tua relação de dispersão e surgem os cones. Né? Então, é quase sempre assim que surge Fermi de Weyl em modelos, digamos, práticos, seja tight binding modificados e coisas do tipo. Então, aqui eu cito aqui fases intermediárias, enfim, aplicando campos magnéticos em semimetais de Dirac. Esse aqui é bem intuitivo, né, porque quando você aplica campo magnético, você quebra a inversão temporal, né, então você quebra uma daquelas simetrias e você livra a degenerescência. Isso aqui é bem intuitivo. Você tem também compostos ferromagnéticos, que também surgem em transições específicas entre os materiais, surgem esse tipo de fase, né, e em isolantes topológicos dopados com impurezas magnéticas também. Mais uma vez, a gente vê o papel da impureza magnética como algo que quebra T, né? E esse aqui que eu acho muito interessante, é bem ilustrativo, que é em multicamadas, né, de isolantes usuais e isolantes topológicos. Então, é esse aqui que eu vou querer comentar um pouquinho para você, para mostrar um pouco como isso surge, para não ficar muito, enfim, jogado. Né? Então, quem começou com isso, até onde eu achei, eu e o Marcelo encontramos, é um cara chamado Burkov, e ele essencialmente propôs o seguinte, né? Ele falou, vamos propor então um sistema que você tem
você alterna entre camadas de isolantes topológicos e isolantes convencionais, né, uma certa espessura. Essa aqui é, digamos, a parte fundamental da multicamada. Você vai alternando. Só que, além disso, ele imaginou que no isolante topológico fosse dopado com impurezas magnéticas. Como eu já disse, né, a impureza magnética está sempre surgindo com uma boa maneira de quebrar T. E aí ele propôs essa hamiltoniana, que é super bonitinha, simples, né? E que cada termo descreve algo, digamos, fenomenológico que ele está colocando à mão. Por exemplo, esse primeiro termo aqui descreve as estações das bordas do isolante topológico. Porque é conhecido que isolantes topológicos, enfim, materiais topológicos em geral, mas em particular isolantes, eles hospedam excitações fermiônicas nas bordas. Então, esse termo aqui dá conta disso. Esse índice IJ diz a camada em que você está, se a camada top ou bottom, né? I é top ou bottom, K é o momento em cada superfície 2D de cada camadinha. Esse cara aqui é o cara que quebra, supostamente quebra a simetria de inversão temporal, né? Cadê o aqui? E esses caras aqui são, essencialmente, esse cara te diz termo de Hoppen entre a camada de baixo e a de cima de um dado isolante, e esse termo aqui diz o acoplamento entre camadas vizinhas. É como se fosse uma expansão em primeiros vizinhos, é essencialmente isso, só que ele está pensando nesse tipo de geometria. Tá? Então, olhando assim, parece um modelo estranho, né, difícil de entender o que está acontecendo, mas nesse artigo aqui, muito legal, na seção 5, ele diagonaliza isso aqui. E é bem legalzinho, porque não é difícil fazer. Apesar de parecer estranho, não é difícil. E no final do dia, você surge com esse tipo de hamiltoniana, que pode não parecer, mas é exatamente aquela primeira hamiltoniana que eu disse no contexto de teoria de campo, com algo a mais, né, que era de ser esperado. Vocês vão ver o que é esse algo a mais. Bom, você pode escrever a ação, nada te impede, né? Se você tem uma hamiltoniana, você pode escrever a ação correspondente. E aqui surge a coisa que eu acho bonito, porque aqui você vê realmente esse interplay entre teoria de campo e matéria condensada. Repara, aqui é tudo não relativístico, claramente. Isso aqui é um modelo que não é fundamental, é quase como um toy model, certo? Mas você vê surgir isso naturalmente quando eu vou mostrar. Também dá para mostrar, eu não vou fazer aqui, que se você pode diagonalizar, né? Na verdade, a nível dessa própria hamiltoniana, se você diagonalizar, você mostra que dependendo da relação entre os deltas e a massa, você pode, mais uma vez, ter uma estrutura de semimetal de Weyl, melhor, você pode ter uma estrutura com dispersão linear e com um grau de liberdade que a gente interpreta como a quiralidade. O que, mais uma vez, né, ilustra o fato que eu falei de que, geralmente, essas fases, que a gente chama de fases tipo vários semimétodos, surgem na transição entre certas estruturas eletrônicas. Aqui, se você diagonalizar isso nesse paper feito, você vê isso claramente pela própria diagonalização. Coisa muito simples, só calcular o determinante, né, como mecânica quântica usual. Bom, mas vamos chegar na TQC, finalmente. Então, isso foi feito pelo Burkov, inclusive. Se você fizer essas identificações, né, e, enfim, fazer uma álgebrazinha, você mostra que essa mesma ação, que foi obtida no contexto de toy model, não relativístico, tudo mais, equivale a esta ação. Certo? Se você não tiver esse termo aqui, isso corresponde exatamente à ação de Dirac. Lógico, na representação de Weyl, porque a gente está tratando de, né, fermions de Weyl. Esse gama tem que estar na representação de Weyl. Mas você nota que tem um termo adicional. E aí você poderia me perguntar, poxa, mas por que na tua Lagrangiana, lá no início, no teu primeiro slide, não tinha esse cara? Porque lá a gente não levou em conta nada que quebrasse P ou T. Aqui, necessariamente, a gente está introduzindo um elemento artificial na mão mesmo, que viola T. Né? Está botando uma magnetização, como magnético. Está escorrendo uma direção do espaço. Isso, lógico, vai repercutir na ação. Então, esse termo aqui, cadê meu cursor? Aqui. Esse termo aqui vai dar justamente a violação de algumas simetrias. Aqui está escrito um termo geral, né, mas para o nosso caso, nesse caso específico, ele vai dar a violação da simetria de inversão temporal. Tá? E aí você poderia perguntar, pô, mas espera aí, então se você está surgindo, se na tua descrição efetiva você fez uma manipulação algébrica, né,
e mostrou que isso é equivalente a uma ação que é tipo de com um termo que viola alguma coisa, então a gente está saindo desse cenário do modelo padrão, em que tudo é Lorentz invariante. Sim e não. Na verdade, você pode mostrar que esse cara está ligado ao que o pessoal chama de Lorentz Violating Theories, né? Justamente pela, não esse, né? Mas uma vez integrado, a teoria de gauge correspondente vai te dar uma teoria que viola Lorentz. Então, tudo isso está conectado, né? A questão dos semimetais de Weyl na rede, e a implementação deles na rede, os critérios que tem que acontecer, de critério de simetria e teorema de Kramers e de Nielsen, e teorias com violação de Lorentz. Então, isso já é uma coisa que eu acho muito bacana, porque teoria com violação de Lorentz foi introduzida, até onde eu entendo, no contexto de modelo padrão estendido. Então, aqui ela surge naturalmente, né? Então, é uma reflexão interessante, né? Bom, então, mas o título da apresentação não tem nada a ver com isso. É de Axion, tudo bem. E é fácil ver onde é que os Axions vão surgir. E não é simples. Na verdade, a gente fez isso lá no artigo, né? No nosso artigo, com o Breno e com o Marcelo, né? Essencialmente, o que você faz aqui é fazer o que o pessoal chama de rotação quiral. Tem gente que chama isso também de método de Fujikawa. No final do dia, a ideia é que essa ação vai estar sendo integrada, né? Para você obter a função de partição e as funções de resposta. E a ideia é que você vai integrar sobre os férmions. Só que a questão toda, que eu acho bacana, é que você pode simplesmente tirar esse cara daqui, introduzindo uma transformação conveniente para os psis. Essencialmente uma transformação de rotação quiral mesmo, proporcional ao gama 5, com um ângulo que vai ser dado por isso aqui, esse θ aqui. Se você fizer isso, e integrar sobre os férmions, o que você obter vai ser exatamente isso aqui. Então, esse aqui é o áxion, né? É a tal da partícula pseudoescalar que poderia violar, poderia consertar o problema do CP forte na QCD, né? Aqui a gente está pensando na QAD. Então, ele historicamente ficou conhecido nesse contexto, e aqui, mais uma vez, ele surge, digamos que naturalmente, né? De modelo, digamos, efetivo, mas também já foi realizado esse tipo de coisa com multicamadas, já foi realizado experimentalmente, então a moral da história é que isso aqui surge com uma aplicação muito forte, né? Não é, enfim, modelos padrão estendido, né? A gente, né? Tem artigos que tratam disso, matéria condensada. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso áxion, porém, ele é um áxion diferente, porque o áxion do problema CP forte é um campo, né? Ou seja, ele tem dinâmica, né? Aqui, ele tem cara de áxion enquanto acoplamento, esse acoplamento é FF dual, né? Proporcional a algo. Porém, ele é como se fosse um campo de background, porque ele não tem dinâmica, né? Então, dar dinâmica para esse campo, estudar a coisa, foi o que o Marcelo, o Breno e eu fizemos nesse artigo, mas aqui, para a gente vai considerar que esse cara é um background, uma função dada, mas que não tem dinâmica. Então, ele é dado, certo? Então, vem outra coisa agora interessante, porque, como eu disse, né, a nível fermiônico, você vê que tinha um termo lá que violava P ou T, que vinha justamente da, digamos, a imposição, né, de que para existir na natureza, os férmions de Weyl deveriam violar alguma dessas simetrias discretas, né? Então, cadê a conexão que você faz disso com a tal da CFJ, né, da Kerrfield-Jakiv, que é a teoria mais básica, né, que você vê quando você estuda teorias que violam Lorentz? Então, é muito simples ver também essa conexão. É só você fazer uma integração por parte nesse cara. Você vai obter justamente esse cara aqui, se isso aqui for constante. Eu acrescentei aqui um termo de Proca, porque no final do dia é isso que eu vou querer tratar mais para frente. Mas isso, o estudo de um pairing, na verdade, que leva, isso aqui foi feito mais uma vez lá no artigo com cuidado, e a gente mostra de fato que a teoria efetiva, uma vez integrados os férmions, com uma dada interação de 4 férmions, né, específica, fazendo todo o maquinário, Rubas-Chantonovich e tudo mais, uma vez no estado condensado, ou seja, uma vez que você tem os caras emparelhados, possivelmente conduzindo corrente, né? O análogo dos pares de Cooper, né, seria essa. Está feito lá direitinho. E agora eu vou chamar a atenção para umas coisas. Agora vai a polêmica agora. Eu vou chamar a atenção para umas coisas relacionadas a essa ação. Bom, como eu disse, ela é chamada de CFJ, né, pelas pessoas que... Na realidade, Maxwell CFJ, né, ou Proca CFJ, enfim. MPCFJ. Como eu disse, muitas siglas. Mas ela tem uma coisa interessante. Se você considerar o caso que esse cara é um vetor... Lembra que esse cara é um vetor fixo.
Então, dá para entender intuitivamente o que viola Lorentz. Você tem um vetor fixo que vai selecionar uma direção no espaço e ou no tempo. Né? Então, vamos considerar que esse vetorzinho fixo tem sutilezas também do fato disso aqui ser chamado de violação de Lorentz, mas eu vou deixar, talvez, para as perguntas e discussões. Mas o fato é, vamos considerar que esse cara se chama CFJ, e vamos considerar que esse vetorzinho, que aponta uma dada direção, é puramente temporal, ou seja, o pessoal chama de background time-like. Se você tentar diagonalizar, é uma teoria quadrática, você pode resolver, achar a relação de dispersão. Se você tenta fazer isso, você obtém, por exemplo, esse ramo aqui, era para ter um menos aqui embaixo, que está apagadinho, além do ramo usual. Ramo que eu digo relação de dispersão usual. A usual vai ser simplesmente K2 mais 2 alfa 2. Né? E isso aqui já sinaliza umas coisas estranhas. Por exemplo, a relação de dispersão, conforme você vai variando esse XI, ela vai assumindo uma região que é estranha, aparece esse buraco aqui, mas é fácil entender o porquê desse buraco. É porque para esses valores de K, ou seja, para valores de Xi e alfa, tais que algo acontece, a relação de dispersão fica puramente imaginária. E aqui eu estou plotando só a parte real dela. Então, primeira coisa estranha, para certos valores de Xi, não existem ondas propagantes no espaço livre. Enfim, espaço livre se você pensar no CFJ, mas se você pensar no material, não existem ondas propagantes. Né? A segunda coisa é que a velocidade de grupo associada a essas ondas, que você imagina que você está com o material e você joga a radiação nele. Então, dependendo da relação entre esse Xi e a massa do fóton, né, você não só não vai ter ondas propagando lá dentro, pode não ter, como algumas delas podem ter velocidade de grupos superluminais. Então, isso levou muita gente da literatura de CFJ a dizer essas teorias com esse background violam a causalidade, pois velocidade de grupo maior do que C. Só que isso é discutível. Né? Isso é algo que eu não vai dar para mencionar hoje, mas é algo que a gente está investigando. Se de fato isso é verdade, e até o que tudo indica, isso não é verdade. Velocidade de grupo maior do que C não implica em violação de causalidade. Não, porque nem sempre. Inclusive, está aqui uma referência que o cara propõe isso no cenário de matéria condensada. Né? Bom, mas o que a gente estava interessado é entender como é que esse tipo de teoria, se você pensar no material que é Fermi de Fire. Oi? Licença, Bruno. Você tem mais 10 minutos, tá? Tá, ok, obrigado. Nada, desculpa. Nada que isso. Se você pensar no material que é um Fermi de Weyl, ou seja, que tem aquela estrutura que eu falei, você pode aproximar onde as bandas se tocam, por uma relação de dispersão linear, que tem uma claridade bem definida, porque você já quebrou aquelas simetrias discretas, e que tem uma interação, ou seja, a gente está pensando em um Fermi de Weyl apresentando supercondutividade. Existem modelos para isso. Isso não é só propostas experimentais e teóricas, é discutido, não é só uma maluquice teórica. Então, a gente se perguntou, tá, mas uma das coisas que define um supercondutor, seja ele que for, é o efeito Meissner, é o screening dado um estímulo magnético externo. E isso tem que estar contido nessa equação, porque está contido nessa equação sem esse termo. Se você fizer as equações de movimento, você vai ver que você vai obter lá a tal do efeito London, né? A equação de London vai te dar isso. Então, a gente começou a investigar isso. Então, muito simples, né? A gente tem todo o ferramental, só obter as equações de movimento. Aqui eu coloquei o caso mais geral, mas no final do dia a gente vai olhar só para esse cara aqui, porque a gente está interessado na resposta magnética. O caso estático, na verdade, estático é meio sutil, na verdade, a gente está olhando para frequências muito baixas comparado a uma frequência típica do material, na verdade, a frequência de plasma. Você pode mostrar que a temperatura zero, o supercondutor se comporta como um dielétrico, só que ao invés de ele blindar campo elétrico, ele blinda campo magnético, mas a temperatura é zero. Então, no final do dia, a gente está pensando para frequências baixas. É isso que a gente indica por estacionário, independente do tempo, né? Só para deixar claro. A gente vai ignorar esse termo, ou seja, a gente vai voltar lá atrás para aquele termo aqui da situação que só tem um background tipo time-like. Enfim, a gente toma um rotacional desse cara aqui e obtém o que seria o análogo enfim, sem esse termo aqui, a gente teria a equação de London, então a gente está pensando numa equação de London modificada. Né? E, bom, a gente vai fazer a mesma coisa que é feito no livro-texto. Imagina que você tem um material, uma certa largura, e ele é imerso numa região de campo magnético externo uniforme, né? Estático. Né? A gente faz um ansatz, tudo bem, e monta as equações de uma maneira que fique conveniente a desacoplar. Na verdade, a gente introduz esse campo complexo,
E uma componente eu não coloquei aqui porque a solução dela é trivial. Só essas duas vão ter coisas diferentes acontecendo. E resolve a equação, não é uma equação difícil, método da polinômio característico, né, que todo mundo aprendeu em cálculo. A gente vai obter essa expressão para o B, que é meio feia, mas a gente ainda tem que tomar o cosseno e o seno, a parte real e a parte imaginária, que vai ficar mais feio ainda. Então, eu nem coloquei as expressões, mas eu vou colocar os gráficos para deixar claro uma mudança de comportamento, de decaindo para uma coisa que oscila. Então, isso pode ser, se você fizer o tracing back disso, na verdade, está ligado à competição entre esse termo aqui e esse aqui. Esse aqui é o que o pessoal chama de corrente de London, e aqui é o que o pessoal chama de corrente CME. Então, uma coisa interessante do semi-metal de Weyl é que eles têm esse efeito CME, sob certas circunstâncias. Então, a gente vê aqui um reflexo físico disso, dessa competição, a mudança de comportamento, portanto, a mudança do screening. Você pode passar a não ter screening. Isso é uma coisa que é interessante. Mas a gente vai um pouco além e calcula a magnetização efetiva média, né, integrando a magnetização no material. Vale mencionar que na direção Z, isso vai dar 0 por simetria, né, como vocês podem ver o perfil. A gente resolve esse negócio, vai dar outra expressão feia, e vale mencionar que essa expressão aqui é típico de livro-texto, só que essas duas não. Em particular, a gente vê que tem alguns problemas aqui. Por exemplo, quando você passa esse comportamento hiperbólico para puramente trigonométrico, surgem singularidades. Né? A gente vê aqui na magnetização. Então, essa curva vermelhinha aqui seria a magnetização usual, tá? Sem teoria violadora de Lorentz, sem semi-metal, sem nada, só proca, ou seja, só supercondutor usual. E aí a gente vai variando o Xi, né? Na verdade, a curva azul, perdão. Então, conforme a gente vai variando o Xi, a gente vê que esse cara aqui vai chegando mais próximo desse menos 1. O que quer dizer esse menos 1? Esse menos 1 seria a magnetização ideal, ou seja, um diamagneto ideal, um supercondutor ideal, teria essa magnetização. Só que, na verdade, do ponto de vista prático, isso é atingido para larguras muito grandes comparado com o milhão de London naquele material. E o que esse modelo está dizendo é que a gente consegue obter esse mesmo valor de magnetização ideal para valores menores de largura comparado com o milhão de London. Esse aqui é um plot adimensional. Então, isso já é uma coisa interessante, porque para certos valores você consegue, de certa maneira, otimizar o screening. Né? E aí, quando você excede certo valor crítico, começam a surgir essas singularidades. Essa singularidade foi um motivo de discussão extenso, de longo tempo entre eu e Marcelo, mas a gente recentemente concluiu que, na verdade, esses caras são não físicos. Essencialmente, o que está acontecendo é que você não consegue colocar um número de... Como, assim, nesse regime, você tem um comportamento puramente oscilatório, e você não consegue colocar uma quantidade finita de modos ali dentro. Então, nesse ponto, as condições de contorno falham. Mas a gente esperaria que deveria ser uma transição contínua. Talvez rápida, mas contínua. Isso, se esse pedacinho aqui, ele se repete. Isso, como é oscilante, esse comportamento se repete. Então, a gente obtém uma magnetização que oscila com a espessura, com a largura do teu slab, e que não decai. Então, uma coisa completamente diferente. Aqui a gente fez outro plot da magnetização conforme o campo aplicado, para ver que essa curva preta seria a ideal, e a gente chega muito próximo dela, certo? Mesmo, não está escrito aqui, mas mesmo sem estar tocando no limite de distâncias grandes, de larguras grandes. Então, isso é importante. E aqui está justamente a curva associada a essa parte estranha aqui, que é negativa. Né? E, bom, então, para concluir, né, essa coisa estranha, né, acontece justamente nesse regime em que a teoria seria não causal. Então, ficou por muito tempo a dúvida, será que isso é verdade ou será que isso é não físico? Ou será que isso é uma limitação do modelo, enfim. E a gente, até agora, a gente entende que isso não é uma limitação, que isso pode ser visto como uma previsão teórica, porque, na verdade, esse modelo não viola causalidade. Né? A velocidade de grupo maior do que C, que é justamente quando acontecem esses bumps, isso não viola causalidade por motivos que, enfim, a gente tem que discutir mais. Mas vale mencionar que esse modelo ele é artificial, porque aquela corrente que eu disse lá atrás, CME, ela não existe no equilíbrio. Então, você precisa fazer que aquela separação dos cones seja função de alguma variável dinâmica do seu problema, seja o tempo, temperatura, campo elétrico, o que for. A gente está estudando um setup parecido agora, supondo que aquela separação é função de campo elétrico e magnético, né, baseado em outros papers, e a gente está encontrando coisas parecidas.
Mas, ainda que seja uma coisa artificial, a gente pode pensar que esse setup equivale a um instantâneo. Lógico que a moral da história é que esse setup com a separação dos cones constante não se mantém, porque é energeticamente desfavorável se manter. Então, esse efeito não perduraria. Mas se a gente pensar que a gente está considerando um instantâneo, talvez a gente possa pensar que isso seria válido. Ou com uma teoria, sei lá, teoria um toy model, assim, algo só para ter um insight. E a gente está pensando em estudar outras geometrias, né? E a aplicação disso, talvez mais direta em supercondutores de Weyl, né? Quebrando POT, enfim, outras coisas mais relacionadas. Então é isso. Não sei se ficou claro, mas estou aberto para qualquer tipo de questão. Valeu, Bruni. Valeu. Obrigado pela apresentação. E agora a gente vai abrir para perguntas. Então, pessoal, quem tiver perguntas, pode falar aí diretamente com o cara aí. Bruno. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Volta naquele gráfico da magnetização, nos gráficos da magnetização, por favor. Esses valores, as retas que você plotou, você está variando qual parâmetro? Eu estou variando a combinação Xi vezes o comprimento de London, que é o inverso da massa do fóton, essencialmente. Né? Tá. Não, mas estou variando de... Mas é o que? No material seria o quê? Seria... O Xi vezes o comprimento de London seria o quê? Seria um... Pode falar. É que eu estou pensando aqui, perdão. Desculpa, eu não entendi. Não, é esse parâmetro que você está variando. Xi vezes o comprimento de London seria o quê, exatamente? Então, é porque a gente não sabe, não tem muita intuição sobre o Xi. A gente sabe, teoricamente, que o Xi é a separação dos cones de Weyl em energia. Então, a gente define esse parâmetro adimensional. Em princípio, para fazer esses gráficos, eu considerei o lambda fixo, 50 nanômetros, se não me engano. E aí eu fui variando Xi, fui variando a combinação adimensional, imaginando que o lambda estava fixo. Então, eu estou variando o Xi, ou, se você preferir, estou variando a separação dos cones em energia. Os cones de Weyl em energia. Tá. Não sei se você respondeu a pergunta. Estou pensando mais ou menos. Você está separando, então, em cima da superfície de Fermi, em cima da energia de Fermi. Aí está uma sutileza. gráfico, você está separando os cones, é isso? Eu estou separando os cones. Isso. Tem gente que chama essa separação de potencial químico quiral. Talvez seja mais fácil para você visualizar. Então, eu estou variando o potencial químico. Porém, tem uma sutileza que é justamente um drawback desse modelo. Eu não estou falando onde está a superfície de Fermi. Então, essa que é a limitação. Entendeu? Tá. Eu estou supondo que é suficiente que você tenha uma separação em energia e que você possa variar. Mas a gente sabe, do ponto de vista prático, que a gente precisa dizer a população em cada nível, em cada banda. E aí é que entra o drawback. É isso que tem que ser colocado. Isso é um input fenomenológico. O modelo não dá isso. Então, isso é como se fosse um toy model para ver o que aconteceria num semimetal real quando você varia o potencial químico quiral. Ou seja, quando você varia a população do cone que está para cima e do cone que está para baixo. Seria essa a ideia. Não sei se agora... Tudo bem. Mas eu estou querendo o desenhozinho mesmo. Os cones estão indo para cima ou para o lado? Desculpa. Para cima. Você está falando muito inteligente para mim. Tem que falar do jeito... Não, que isso. Não, o cone está para cima. Porque você pode mostrar que a separação tipo tempo é a separação energia. Faz sentido, né? Porque tempo e energia são canonicamente conjugados. Se você tivesse tomado a separação tipo espaço, separação que eu digo na teoria do CFJ, tá? Aquele Xi. Tipo espaço equivaleria à separação em momento. Mais uma vez, relação de incerteza e tal, né? Variável conjugada. Mas esse setup não é muito estudado. Geralmente é estudado a separação tipo espaço. Por isso que a gente está interessado em estudar ele. Tudo bem. Claro, você consegue dizer qual é a configuração dos cones para esse ponto de transição na magnetização? Transição, sei lá, esse ponto divergente. Essencialmente, na verdade eu consigo. Isso acontece, bom, é meio complicado, mas assim, é porque tem que recolocar fatores de C e H cortado, mas essencialmente, se você trabalhar em unidades naturais, isso acontece exatamente quando a separação dos cones é igual ao comprimento de London, a menos de fatores. Tá. A partir desse momento, assim, porque você tem 3 regimes, né? O regime em que a massa do fóton ou comprimento de London é maior do que o Xi, maior, igual ou menor. No regime maior para menor, ou seja, maior igual que o Xi, você começa a ter esses comportamentos oscilatórios e aí esse tipo de coisa começa a surgir, né, periodicamente. Então, isso surge para quando a massa do fóton é pequena comparada à separação dos cones.
Então você tem esse comportamento desse primeiro gráfico da esquerda de forma não é contínua, mas assim, você vai repetindo esse comportamento. Isso, é periódico. Como se você tivesse, sei lá, o X quantizado em valores contínuos de... Na verdade é porque a própria forma da magnetização, né? Isso aqui é oscilatório, esse aqui decai, mas esse aqui oscila. Então você tem uma periodicidade. Mas vale lembrar que esses jumps, mais uma vez, isso é uma limitação. Na verdade, isso surge pelo fato de estar impondo que os campos são literalmente iguais ao campo aplicado nas duas extremidades. Nem sempre você consegue fazer o matching disso, porque você tem uma onda lá dentro, é como se fosse o problema da corda vibrante, né? Então você sai um pouco, e aí você não satisfaz. Aí quando você não satisfaz, acontece essa coisa estranha, né? Mas isso aqui a gente entende que é não físico, nesse sentido. Mas esse comportamento oscilatório, em princípio, não tem problema nenhum. Não, tudo bem. Entendi. Obrigado. Nada, que isso. Mais alguma pergunta para o Bruno, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Essa análise que você está fazendo é clássica? Clássica. 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 É que eu estava com dúvida, se essa análise fosse quântica, como é que você ia se proteger de correções quânticas que violam Lorentz? Exatamente. É isso que a gente está trabalhando agora com o Breno e com o Marcelo. A gente não sabe. A resposta é que a gente não sabe. Porque o que tudo indica é que o análogo quântico desse modelo do CFJ, que é o mais simples, digamos assim, né, dentro desse universo, ele viola uma porção de coisas. Ele viola microcausalidade, viola unitariedade, em princípio. Então, mas a gente não está muito claro se de fato viola ou se é uma sutileza de interpretação tanto quanto é no caso clássico, entendeu? Então a gente está estudando isso. Né? Se você lida com modelo efetivo, você pode até ter violação de microcausalidade porque você não está olhando abaixo da escala que você está violando. Exatamente, Mas mesmo assim, nas escalas intermediárias, você vai gerar uma família de operadores que violam Lorentz, que são horríveis, que não deve ser tão fácil de lidar. Né? Pois é, a literatura é um pouco complicada, assim, porque as coisas são esparsas. Então cada pessoa usa um critério e fala de uma coisa de jeitos diferentes, mas uma das hipóteses, uma das maneiras de lidar, que está ligado ao que você falou, o Breno trouxe à tona, que é você pensar que é uma teoria efetiva e tudo mais. Mas a gente ainda não entende muito bem, mesmo enquanto teoria efetiva, o que isso quer dizer. Você teria uma causalidade efetiva, isso a gente não... Né, é estranho. Tem alguns modelos que eu acho que, não sei se o pessoal usa na física da vida real, mas pelo menos em cordas usa, que basicamente a tua teoria tem uma distância mínima e aí você percebe que causalidade, todas as paradas quebram. Só que quando você está chegando nessa distância mínima, na verdade você está trocando os seus graus de liberdade. E aí tudo se salva magicamente. Então você tem duas teorias que se comportam ruim em um ponto, mas elas se conectam, uma salvando a outra, e a causalidade, no geral, está salva. Entendeu? Interessante, eu não sabia disso. Não sabia disso. Não sei se existe algo. Você sabe se existe algo análogo em teoria de campo ou se é só um cenário de teoria de cordas? Cara, é porque eu estou tentando lembrar, porque eu acho que isso aparece em decaimento de Brana, que é a conta que o pessoal fez em teoria de campos de cordas, que basicamente você tem a teoria das branas, você tem as estações lá na brana, e aí do nada a brana decai para alguma coisa. Em cordas, né? Não, eu acho que o pessoal nem sabe o que decai, mas só sabe que decai e sabe que a energia está sendo conservada, então sabe que a brana foi para alguma coisa. E se você escreve a ação fingindo que você está fazendo QFT, você vai ter um bando de termos não locais. Só que a escala não local vai dar exatamente o ponto, mais ou menos, de energia de onde está acontecendo essa transição. E aí você sabe que você tem que parar de usar seu modelo porque o seu estado decaiu. Então não tem nada propagando. E agora que você falou, essa questão me veio à tona. O Breno trouxe isso à tona também, a gente estava discutindo isso recentemente, mas ok, isso é bacana. O problema é que no nosso caso a gente está trabalhando com uma teoria que é local, né? A CFJ ela
mega localzinha. Então, ela é local até tá vendo? Você consegue enxergar, né? Pois é. De fato, você pode mostrar que ela surge uma integração, bom, ela com ou sem o termo de massa, né? Isso surge uma teoria microscópica com aquele BMI gama simples. Então, nesse sentido, você poderia pensar que é uma teoria local, porque você está integrando, mas eu não entendo isso muito bem, mas pode ser, né? Não sei. A gente pode conversar mais sobre isso, você me ensinar um pouco mais, porque ainda estou meio confuso. Tem que ver mais coisas, sim. Mas é interessante a ideia, né? Sim. É que é sempre perigoso quando você viola Lorentz. É cometer um crime. Aí você tem que ter uma boa justificativa para cometer o crime. Eu acho que a gente fica pisando em ovos, né? Porque esse que é o grande critério, né, dos campistas, né? Quando você viola esse critério, a galera fica, nossa, agora e tal. Deixa eu só fazer um comentário sobre como viola Lorentz, né? Porque que é o que está sendo falado aqui. Porque a violação de Lorentz aí, ela vem por causa de um vetor que é constante ali, né? Então, você vê, a Lorentz em si é um escalar, né? Você pensar, é tudo nesse sentido. Assim, o que as pessoas chamam de violação de Lorentz nesse caso é bem sutil, que é uma coisa que você vai transformar tudo, mas aquele vetor constante que está ali, ele não se transforma. Se você tivesse, por exemplo, em um sistema em que você tem uma direção privilegiada, mas se você de longe ou de fora dessa direção, você transforma, você roda tudo e então de Lorentz por uma transformação que não conta todo mundo, entendeu? Então, assim, você bota num campo magnético. Isso. Um campo que você considera como se fosse externo ao seu sistema que você está interessado, externo e fixo, né? Então o resto se move em relação a ele. Então essa violação de Lorentz, ela é mais tratável do que, porque você estava falando dessa questão de gerar termos, né? Isso de fato seria grave, assim, mas como você tem essa violação mais contável, esses termos têm que respeitar essa simetria de Lorentz mais geral, né? Então você sabe os termos que são todos escalares, mas a diferença é que tem um parâmetro extra, que é esse BMI aí, que vai para todos os termos extras que você coloca. O pessoal estuda isso no chamado modelo padrão estendido, que eles colocam esses parâmetros e tentam ver se esses parâmetros existem, aí botam bound de medida nesses parâmetros para ver se viola. Aqui, mas mais recentemente, como o Bruno falou, apareceu agora um texto de matéria condensada. Aí essa coisa aparece naturalmente, porque existem esses vetores ali com, enfim, manifestações efetivas do próprio sistema ali, né? Mas só para esclarecer, o que vocês estavam falando está tudo certo, é só para esclarecer essa questão do que é a violação de Lorentz aí, né? De como funciona nesse contexto. Porque se você pensar que, por exemplo, o campo magnético viola Lorentz no laboratório, mas Lorentz está sendo preservado. Exatamente, a mesma ideia. Aqui não, bom, aqui é um modelo efetivo de matéria condensada, mas estou falando nesse modo que o pessoal faz de modelo padrão estendido que viola Lorentz, então, é nesse sentido aí que você está falando. Existe algum vetor constante que a origem desse vetor constante pode vir, por exemplo, como você falou, de um modelo de corda, alguma coisa assim, porque a origem desse negócio de violação de Lorentz nesse sentido foi justamente em cordas. Alguém teve a ideia de que poderia acontecer de uns tensores, uns campos tensores em teoria de cordas, de um valor esperado não nulo no vácuo. E aí, em baixas energias, esses tensores apareceriam como tensores constantes, que apareceriam nas teorias efetivas em baixas energias, que seriam teorias de campos mesmo, né, usuais. Então, as pessoas começaram a levar em consideração, ok, se esses caras estão ali, então esses termos têm que ser adicionados nas nossas ações e a gente tem que ver se eles têm efeitos ou não. Aí começou uma busca com uma sequência de artigos de várias pessoas, assim, tentando estudar as consequências observacionais desses termos com tensores constantes. E aí, bom, obviamente, né, nunca acharam nada. Esses termos, os bounds, são sempre próximos a zero, né? Então, no sentido de teoria fundamental, é muito provável que não aconteça nada disso. Mas, em matéria condensada, tudo indica que
são importantes como Não, é até mais... É como se você pensasse numa teoria efetiva que você está botando a velocidade de Lorentz de maneira efetiva também, né? Porque o modelo todo tem Lorentz. Então... ainda tem esse fator também, né? Mas aí o Bruno até explicou, né? Essa coisa por causa da estrutura dos cones ali, você acaba ganhando uma simetria de Lorentz efetiva, porque o sistema, obviamente, ele não é simétrico de Lorentz, mas pela estrutura do cone, você ganha os termos de Weyl efetivos, então você tem toda a simetria de Lorentz que você ganha ali, né? Então é isso hoje. Bem interessante. Pessoal, mais alguma pergunta para o Bruni? Bem, se não tem pergunta, Bruni, gostaria de te agradecer de novo, né? Obrigado a você. E te parabenizar pela apresentação e avisar o pessoal que semana que vem temos mais uma apresentação aí do Journal Club. Desejar um bom fim de semana a todos. Até a próxima. Deixa eu parar a gravação.